tô de volta hoje. Eu quero desejar para vocês paz, porque tudo que vem de Deus vem com paz. Essa é uma verdade que eu levo comigo, eu quero compartilhar com você, porque o que custa a nossa paz é caro demais, né, não, Zé Silva? Então eu desejo para vocês aí, já que eu tava fora, um ano de muita paz, até porque o resto a gente corre atrás, não é mesmo, amigo? Então eu quero aproveitar aqui também para dar as boas-vindas, boa tarde para nossa querida entrevistada, doutora Geise, que está de branco, né? Primeira sexta-feira do ano, dia de vestir branco, dia de paz. Pois é, paz e saúde, né? Porque com paz e saúde o resto vem. Não tem mau tempo. Pois é, doutora Geise é especialista em direito de família. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui. Se você tiver alguma dúvida aí sobre divórcio, pensão alimentícia, a hora é essa. Eu já te lembro aqui os nossos canais de contato. O telefone da gente é o 35055000. Você pode mandar a sua dúvida também pelo nosso WhatsApp. O número é 981553258 ou pelo nosso portal metro1.com.br, por onde você manda a sua perguntinha e de quebra ainda fica bem informado com as principais notícias do dia. Seguimos juntos aí até as 4 da tarde, aguardando a sua participação. E o meu queridíssimo Zé Silva, aqui, nossa prata da casa, tá ligado aqui, ó, esperando a sua ligação, o seu telefonema, e eu nas redes sociais aqui, no WhatsApp, também no nosso portal, aguardando a sua pergunta. Já que a gente está falando de paz, doutora Geise, vamos lá. Para quem tá aí com problema de pensão alimentícia. Menos tem aí, rapaz. Pois é. Problema de família é o que tem mais, né? Pois é. Então, o ano está começando. O que a senhora diria aí para essas pessoas que estão passando por esse problema aí, de falta de paz, inclusive por conta de falta de pensão, que já tem uns meses que não recebe? O que é possível se cobrar, por exemplo, quando o pai já não dá 6 meses a pensão, só os últimos 3 meses? Sempre gera essa dúvida, né? Quando não é uma coisa homologada na justiça, qual o caminho a ser percorrido? Quando não é uma coisa homologada na justiça, você não tem, na verdade, um título executivo. E quando não se tem um título executivo, não tem o que se judicializar a esse ponto, né? Então, o que é que pode se fazer? Se você não tem um título homologado, o importante é que você crie esse título. Então, o que é que faz? Busca um advogado particular ou a defensoria pública e, através disso, faz uma ação de alimentos. Nessa ação de alimentos vai ser determinado a prestação de um valor fixado pela justiça. Com essa fixação é que se cria a obrigação. Então, a partir daí é que é devido. Então, o que não foi pago antes disso, sem haver fixação, não tem o que ser cobrado. Só pode ser cobrado a partir do momento que existe uma fixação. Existente a fixação prévia, que essa pode ser judicial, ou pode ser também feita de forma extrajudicial, desde que com a chancela do Ministério Público, porque ele precisa avalizar qualquer tipo de benefício que for dado a menor. Aí sim você pode pedir uma execução desse título, porque aí sim já é um título judicial. E aí a execução é uma ação mais rápida do que, teoricamente, né? É uma ação teoricamente mais rápida do que a ação de alimentos. E nela o juiz já determina que seja feito o pagamento até sob pena de prisão. Sob pena de prisão para as últimas 3 pensões, as últimas 3 devidas. E sob pena de penhora, o que for anterior a essas 3. Uma vez, não foi com a senhora, mas já houve um outro advogado aqui dando entrevista pra gente, e uma das perguntas ficaram sem ser respondidas por conta do volume, né? Que muita gente manda pergunta, muitas dúvidas. Era de que o pai da criança, ele deixava juntar 3 meses para pagar. Isso acontece muito? Na verdade, é o que gosta de viver como se fosse, perigosamente. Então, né? Era como se fosse uma forma de controlar, ou de coagir, ou de castigar a mãe e não dar a pensão alimentícia todos os meses. O grande problema dos processos na área de família são esses. Porque as pessoas esquecem que a pensão é prestada ao filho e castigam o ex-companheiro. Então, por conta disso, eles acabam fazendo esse tipo de joguete que só prejudica a criança, porque são 3 meses em que ele vai passar privação. Mas isso normalmente acontece quando você tem uma outra parte que dá um jeito de prestar. E quando não puder? E quando não puder ser pago escola? Quando não puder ser dado alimento? Enfim, tudo que uma pensão alimentícia engloba. Então, não é incomum, não. Acontece. Acontece sim a título de punição. Mas só acontece, por exemplo, o pedido de prisão se passar dos 3 meses, não é isso? Não. O pedido de prisão é o contrário. O pedido de prisão pode ser pedido até os 3 meses. Se você deve 10 meses de pensão, você só pode ser coagido pelo rito de prisão pelos 3 últimos pagamentos, pelas 3 últimas parcelas devidas. Mas tem que completar 3 meses. Não necessariamente. Não? 1 mês você pode pedir? Pode. Mas é comum? Pedir. A justiça dá conta? Porque assim... Porque só acontece que a gente costuma ouvir, né? Que as pessoas Na verdade, o que acontece? A partir do momento que eu entro com a ação,
ela leva uns 3 meses para ser ajuizada, citado, a parte. Então, teoricamente, quando você chega lá, os vincendos já completaram os 3 meses, entendeu? E esses 3 meses são devidos a partir do momento do ajuizamento da ação. Então, eu posso pedir, hoje estamos em janeiro, então eu posso pedir de outubro, novembro e dezembro desse ano, entendeu? Das parcelas que foram vencidas em outubro, novembro e dezembro, que foram as 3 últimas. As parcelas anteriores a isso podem ser pedidas? Podem. Mas não pelo rito de prisão, e sim pelo rito de penhora, que é penhorar na conta do pai o valor do débito, né? Mas se você tiver um mês só devido, não tem problema. Agora não é. As pessoas não são levadas a pedir, porque existe um custo do advogado. A própria defensoria, ela tenta postergar para ver se resolve de uma forma amigável, porque de repente um mês não é a resolução de deixar de pagar. Simplesmente houve algum problema, ele não pôde pagar na data, enfim, pode ter havido algum tipo de problema nesse sentido. Mas os 3 meses já configura de fato a inadimplência. Agora, quando você fala, doutora Geise, em penhora, isso vale para bens móveis, imóveis ou só dinheiro em conta? Como é que isso se processa na justiça? O Código de Processo Civil, ele tem uma relação de bens que podem ser ou não penhorados. Os bens que não podem ser penhorados, a princípio, são salário e o bem de família, que é o único, se for um único imóvel frequentado. Isso quando não é pensão alimentícia, porque no caso de pensão alimentícia, até esses bens podem. Porque a gente está lidando com um bem maior da vida, que é o alimento, né? A vida da criança. Então, por conta disso, até esses bens podem ser penhorados. Então, tem muitos pais, e eu conheço até ações em que a gente já trabalhou nesse sentido, de que eles faziam dessa forma, desleixavam, porque acreditam que não podem ser penalizados, porque só tem um imóvel. Esse imóvel pode ir para penhora. Porque só recebe em conta salário. Para a criança também é uma forma de salário, é a natureza de alimento. Então, também pode ser penhorado. Então, o pai que está agindo dessa forma, ou a mãe, na verdade, o genitor, que age dessa forma, achando que está livre, está enganado. Pode sim ser alcançado esses valores. E no caso, quando a pessoa não tem uma renda assim, comprovada, hoje já é possível a parte que está entrando na justiça comprovar que aquela outra pessoa tem condição de prestar uma pensão por alimentos? Olha só, quando você tem uma renda comprovada, é lindo, maravilhoso, porque você tem ali uma prova documental. Ótimo. Quando você não tem isso, hoje é muito mais fácil do que era antigamente, porque hoje você tem, embora não seja uma prova cabal, mas existem as redes sociais em que as pessoas ostentam um padrão de vida. Que se ostenta esse padrão de vida pode sim ser considerado, não é definitivo, não é determinante, mas pode ser considerado a título de pagamento para fixação. Mas para cobrança, assim, para execução do valor, é mais complicado, porque se ele não tem conta, não tem nada, eu vou cobrar onde? Então é aquele ganhou, mas não levou, sabe? A gente ganha a ação, mas não tem efetivamente onde executar, a menos que ele tenha algum bem. Só que aí, nesse caso, existe além... O pai para com os filhos tem um dever de alimentos. A família como um todo, para com os seus, existe um assistencialismo que também é prevista na lei. E por conta dessa assistência é que pode ser atingido avô, avó, tios... Enfim, qualquer tipo de parente que possa prestar de alguma forma alimentos para essa pessoa que está desprovida e que não tem como se manter. É interessante que a gente usualmente, né, ouve falar mais sobre a pensão para os avós, né, que se recolhe aos avós, mas os tios também podem ser. É porque, na verdade, existe uma ordem hierárquica, né? Então, tem os ascendentes, né, e se não alcançar esses ascendentes, pode sim chegar até os colaterais, porque existe um dever de assistencialismo. Então, qualquer parente seu que possa te manter de alguma forma, você pode pleitear. Não significa dizer que o juiz vai deferir, mas pode ser analisado e pode sim ser executada uma pensão em nome dessas pessoas. Pois é, já temos perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Valdir passa por aqui e diz: boa tarde, doutora Geise, sou separado desde 1999. Por esse tempo, o divórcio pode ser automático? Oi, Valdir. Valdir, veja bem, o divórcio, o automático que você fala, é sem necessidade de uma separação prévia. Sim, e já tem desde 2016, na verdade. Antes de 2016, anterior à emenda de 2016, era necessário 2 anos de separação de fato para que se fosse requerido o divórcio. Aí, ou a separação de fato ou a separação judicial. Hoje, o único requisito para se separar é estar casado. Então, você pode casar hoje e separar amanhã. Então, pode pedir, não tem problema algum. Outra mensagem aqui, o ouvinte é o Carlos, ele diz: de repente uma mulher de 33 anos diz que fulano é o pai dela.
ele recusa em fazer o DNA. Ela pode entrar na justiça pedindo o DNA? Pode. É uma ação de investigação de paternidade. O juiz pode determinar que seja feita de forma coercitiva a análise de DNA. E qual é o procedimento? A advogada entra, o advogado entra na justiça pedindo, mas tem que ter testemunha, dizendo que aquela pessoa, a mãe, sei lá, se relacionou com ele ou não? Não necessariamente. Basicamente, a pessoa pode afirmar e pedir que se faça o teste de DNA. Não necessariamente. Lembrando que toda ação, ela cabe... Na verdade, qualquer tipo de ação, se a pessoa se sentir ofendida do outro lado, ela pode vir com algum tipo de ação em contrapartida, né? Para que aquela pessoa que se sentiu lá, nunca tive relações com fulano, não posso ser pai de jeito nenhum, e aí estou sendo acusado. Essa acusação você há de convir que reflete na sua família, na estabilidade do casal, enfim. Então, por conta disso, ele pode sim vir a buscar reparação judicial por conta dessa situação. Mas, em regra, você não precisa comprovar nada. Você traz ao juiz. Na verdade, a prova é sua, mas você não precisa ter essa vamos dizer assim, testemunhas desses fatos, entendeu? E a pessoa que está sendo submetida ao exame de DNA, ela é obrigada a fazer por ordem da justiça? Se judicialmente for determinado, sim. Anônimo passa por aqui e diz: boa tarde. A mãe recebendo muito mais que o marido, quem pagará a pensão? A mulher pode pagar a pensão ao marido? Pode. Agora, aí na verdade a pergunta é dúbia. Se sua pergunta foi em relação às crianças, se o fato da mãe receber muito mais que o pai, né, se paga a pensão, paga e, na verdade, porque o que acontece? Hoje a determinação da pensão é que seja feita de forma prestada por ambos os genitores, pai e mãe, e na proporção do que pode pagar. Então, se essa mãe ganha mais do que o pai, proporcionalmente ela pode contribuir com mais do que o pai. Então, o fato de ser mãe não tem diferença nenhuma. Agora, se sua pergunta foi em relação ao marido, né, de que se ela pode prestar pensão ao marido, também pode, também pelo dever assistencialista. Então, se ele consegue comprovar que sempre dependeu dela e não tem meios de prover a sua própria subsistência após a separação, o juiz pode determinar que seja feita a prestação de alimentos através de uma fixação. Embora hoje se entenda que essa fixação é provisória, né? Não existe mais, não é que não exista, mas é muito pouco provável que seja determinado o pagamento de uma pensão vitalícia para marido ou mulher, a menos que seja uma situação muito específica. Sempre viveu, já é idoso, enfim. Boa tarde. Tem como reaver valores bloqueados no banco de uma pessoa já falecida? Acho que ela está querendo saber em relação a alguma pensão, né? Porque a gente está falando aqui de... Depende de que bloqueio foi esse, porque se houve, na verdade, esse bloqueio em virtude de algum tipo de débito que ela tenha, aí vai ser meio complicado, porque você teria que entrar com ação para poder requerer esse desbloqueio e ser comprovado qual é a origem do débito, né? Que originou o bloqueio. Mas se é por uma razão, por uma questão de pensão alimentícia, aí como ele está falando, tem sim, porque se já houve o pagamento, né, desses créditos de pensão alimentícia e ela faleceu, aquele crédito que está constando na conta dela é um crédito pessoal, então pode ser repartido entre os herdeiros ou os dependentes legais. Daniela passa por aqui e diz: estou no processo de divórcio com meu marido, estamos em divisão de bens. É possível que eu peça pensão a ele agora que estou desempregada? No início da conversa, eu ainda trabalhava. Pode, porque justamente pela mesma razão, o dever assistencialista. É mais difícil de conseguir do juiz determinar, porque ele precisa analisar a existência de uma dependência entre quem está pedindo, né, que é o alimentado e o alimentante. Então, se você sempre dependeu dele e hoje está numa situação em que não tem como prover seu próprio sustento, pode ser requerido a pensão. Se essa dependência ocorreu depois, o juiz pode também dar a título provisório, informando que vai ser prestado durante o período até você conseguir o emprego. É mais difícil, mas não é impossível. Pode ser pedido sim. Pois é, estamos recebendo hoje aqui a doutora Geise Campos. Ela é advogada especialista em direito de família. Se você tiver alguma dúvida e quiser participar aqui com a gente desse bate-papo, nosso telefone, você já sabe, mas eu vou repetir, é o 35055000. Você pode mandar sua dúvida também pelo nosso WhatsApp, o telefone é o 981553258, ou pelo nosso portal metro1.com.br, por onde você manda sua dúvida e de quebra ainda fica muitíssimo bem informado com as notícias que são atualizadas a todo momento. Agora,
falamos muito de pensão alimentícia, vamos falar agora de regime de bens, né? Porque sempre que a gente fala de regime de bens, tem muita pergunta aqui chegando dos nossos ouvintes. A gente sabe que hoje o comum é a pessoa, quando não escolhe o regime de bens, ela casar com o regime parcial de bens, né? Comunhão parcial. Comunhão parcial, exato. Para quem não quer casar com esse tipo de comunhão, o que é que a pessoa deve fazer? Ela tem que informar, por exemplo, que ela quer casar com união total de bens, que é mais difícil, né? Comunhão universal. É universal. E a separação total e os aquestos. Na verdade, são 4 os tipos de regime e as pessoas ignoram o 4. Esse aquesto a gente quase não ouve falar, né? Eu ouvi falar, porque eu vou chegar nele para poder te explicar. O regime, na verdade, da comunhão parcial, ele é o regime geral, que substituiu, com a partir de 1976, ele substituiu o regime geral de união. O regime, na verdade, de união universal, que era o regime geral. Aí, então, esse veio em substituição, que é mais justo, até porque se cria um vínculo e uma comunicabilidade do que se foi adquirido após a união, após o casamento. E isso vale para a união estável também. Então, você casando, ou você constituindo uma união estável, ou vivendo em união estável ainda que não constituída, o regime que rege seu... O que é a união estável não constituída? A reunião... que não é lavrada em cartório? Exatamente. Essa que você, na verdade, precisa comprovar depois. Na verdade, você morar junto, você já cria uma união estável, né? E também não morar junto, que eu acho que a gente já conversou até a esse respeito. A união estável, ela não precisa ser feita através da convivência. Coisa diferente do casamento. O casamento, na verdade, a lei determina que o casamento seja feito, né, sob o mesmo teto. O convívio não é uma obrigatoriedade da união estável. Você pode conviver cada um na sua casa. O que cria, na verdade, essa união é o ânimo de constituir família. É o que você cria para constituir uma família. Feito isso, lavrado em cartório ou não, através de uma escritura pública, você tem uma união estável regida pelo regime de comunhão parcial de bens. Ponto. Não sendo... eu quero casar, eu quero constituir uma união estável sob um regime diferenciado, o pacto antinupcial, que você pode fazer. E nesse pacto você determina lá quais são... Você cria as regras para o seu casamento. Meu casamento vai ser regido pela união, pela comunhão universal de bens, e nela vai ser dividido tudo. O que são os aquestos? O que você condiciona a divisão. Então, eu posso casar sob o regime de comunhão parcial de bens e dizer, não, tudo que a gente constituir dentro do casamento vai comunicar. Exceto isso, e aí são essas exceções que podem ser firmadas e retiradas do contrato de união estável. E o que equivale, por exemplo, quando isso é válido para separação? Mas se a pessoa morre, muda alguma coisa ou continua igual, como está no contrato, como se estivesse divorciando em vida? Na verdade, a lei de sucessões tem outros desmembramentos, né? Que não são exatamente. Mas que o regime interfere. O regime escolhido no casamento interfere, sim, no caso de sucessão, da morte. E é determinante também para o que é aquele parceiro ou cônjuge vai herdar no momento da morte. Agora, o casamento, ele se dissolve com a separação ou com a morte. Então, é uma forma também, quando você diz assim, morreu, deixou de conviver, então você deixou, na verdade, você cria aí o start para que seja utilizado o regime de bem escolhido. Outra mensagem aqui, chegou agora de um ouvinte que não se identifica, ele diz, boa tarde, sou divorciada há 10 anos. Eu estava trabalhando na época e ela ficou com a casa. Depois fiquei desempregada em 2015, não voltei a morar com ela. Quais os meus direitos? Não tenho outra renda. Pelo que eu entendi, há mais de 10 anos eles se separaram, ela se manteve com a casa e há mais de 10 anos ele não tem acesso a esse bem. O que é que acontece? Existe hoje um instituto, hoje e há algum tempo, na verdade, um instituto chamado de uso capião familiar, que dá ao cônjuge que permanece na posse do bem por mais de 2 anos o direito de usucarpir esse bem, de buscar, independente do outro, o direito de utilizar para si só o bem. Então, ela pode utilizar uma ação de uso capião familiar para poder requerer para ela só. O que não lhe impede de entrar com a ação requerendo a partilha, né, sobre a partilha desses bens que vocês fizeram a separação, a menos que você tenha aberto mão desse bem no momento em que foi feito o divórcio, né, se não houve nenhuma discussão acerca da partilha, existe sim a sobrepartilha, que pode ser feita e pode ser requerido. Agora, paralelo a isso, ela pode entrar com a ação de uso capião familiar, já que ela tem 10 anos no imóvel, morando sem nenhum tipo de oposição, né? Oi, sou casada em comunhão de separação total de bens. No caso de morte do meu esposo, eu não tenho direito aos bens, a nada?
Separação total? Total. Olha só, não é que ele não tenha direito a nada. É ela. Então, não é que você não tenha direito a nada. Tem que ser verificado, primeiro, porque você concorre com outros herdeiros. Você não tem direito a nada se ele estiver casado com você com mais de 70 anos de idade. Então, se ele casou com uma idade superior a 70, você não tem direito a nada. Nem na separação, nem na morte. Mas, em caso de filhos comuns ou de existência de outros filhos, você pode sim concorrer, mas não como meira, né? Você não tem metade dos bens. Você tem, na verdade... Ela concorre igual? Concorre, Como se fosse a divisão mais um herdeiro. Ela entra como mais um herdeiro. Aquela pessoa que passou por aqui falando sobre o divórcio de 10 anos, que você explicou agora há pouco sobre o uso capião familiar, ele disse que não houve discussão na época, não deixou o Estado acertado em relação ao imóvel. Se foi feito o divórcio e no divórcio vocês não fizeram nenhum tipo de acordo relativo ao bem, pode ser feita uma ação de sobrepartilha. Nessa sobrepartilha vai ser requerido, você pode requerer a divisão desse bem que não foi anteriormente partilhado. Lembrando que ela pode entrar com ação paralela. Pois é, a gente está conversando aqui com a doutora Geise Campos, que é advogada, especialista em direito de família. Mas a gente vai dar uma pausa rapidinho na nossa entrevista para saber aí as notícias, para a gente saber como é que está a cidade, o movimento da nossa capital nesse iniciozinho aí do ano, com Camille Martins, direto da redação. O trânsito na metrópole. Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança. Só a AVI tem 3263-3000. E baixe o app Toyota Mobility Services BR e alugue um Toyota a partir de R$ 99 por dia. Boa tarde a todos. Olha, segundo a Transalvador, aconteceu um acidente na Avenida Luiziana Filho, a paralela no sentido do aeroporto. Parece que um carro colidiu com uma moto ali nas imediações da estação CAB do metrô e como ambos ainda estão na pista, já causa um congestionamento por lá. Um outro ponto que está bem intenso também é a Avenida Engenheiro Oscar Pontes, em decorrência do acesso ao ferry-boat. Ainda tem muita gente voltando para a capital depois do ano novo e por conta disso o fluxo por lá está bem grande. Fora isso, só alguns outros pontos estão mais complicados por conta do fluxo de veículos mesmo, como é o caso da Avenida Tancredo Neves, da San Martín e da ACM nos dois sentidos, ali nas imediações do Walmart. Camille Martins para o Metrópole Serviço. Obrigada, Camille. A gente está de volta aqui com a nossa entrevistada, a doutora Geise Campos, especialista em direito de família. Se você tem alguma dúvida, quer participar com a gente desse bate-papo, o telefone é o 35055000. Você pode mandar sua dúvida também pelo WhatsApp, o número é 981553258 ou pelo nosso portal metro1.com.br, por onde você manda sua dúvida e de quebra ainda fica bem informado. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte querendo saber sobre pensão por alimentos gravídicos, é isso, doutora? Isso. Alimentos gravídicos, na verdade, são os alimentos que são prestados ainda no estado gestacional, porque o feto, na verdade, ele também tem direito, né? A vida começa assegurada os alimentos desde o nascituro. Então, ainda antes do nascimento, a mãe pode pleitear ao pai, né, o suposto pai, a prestação dos alimentos na forma gravídica. E depois esses alimentos podem ser convertidos em pensão definitiva para a criança após o nascimento. Agora, o pai ele pode se opor alegando que ele não é o pai da criança, porque se ele ainda não tem um teste de DNA, ou ele exigir que seja feito o teste de DNA, porque ainda já é possível fazer com o bebê na barriga, né? Na verdade, os alimentos... Mas tem risco isso também para gestação? Também. Os alimentos gravídicos, eles são prestados só pelo indício de paternidade. Se o juiz determinar, ele vai ter que fazer a prestação pelo indício da paternidade. Hoje, como você falou, existe sim a possibilidade de fazer o DNA com base, ainda com a criança até no 3º mês. Mas existe risco por feto. Se existir qualquer contraindicação médica para a realização do exame, vão valer os indícios. Então o juiz determina. E se depois que a criança nascer e fizer o DNA, ele não for o pai e tiver prestado essa pensão, a mãe tem que devolver? Não. Aí ele vai sentar e chorar. Não, ele não vai ter que devolver. Porque existe hoje
a possibilidade dele buscar retroativo daquele que ele descobrir quem é o responsável, né? Se ele souber quem é o pai, ele pode buscar do verdadeiro responsável. Então ele vai entrar com uma ação de ressarcimento pelos valores. Ela tá morrendo de rir, gente. Coitado desse né? pai. Esse não tá sem paz nenhum, O suposto. O suposto pai, ele aí nesse caso ele só tem obrigação. E aí ele vai ter que prestar os alimentos e não tem repetição de alimento. Então, uma vez sendo comprovado, se houver, a menos que seja demonstrada a má fé dela. Se existir má fé, você pediu pensão de Neymar e nunca nem viu Neymar na sua vida. E aí depois se comprova isso, que Neymar não houve nenhum indício de paternidade, o juiz era um louco e determinou naquele momento lá. Comprovado isso, existe a má fé e pode ser requerido, mas pouco provável que o juiz defira uma pensão nesses termos, né? Emanuel tá na linha 3, é isso, Zé? Vamos ouvir então a dúvida dele. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde. Eu gostaria de saber, no final de um relacionamento, tendo um imóvel financiado ainda pela Caixa, faltando ainda muitas prestações, como é que ficaria esse imóvel no caso no final do relacionamento? Então, na verdade, o bem que vocês têm é uma dívida, não é um bem, né? O que vocês têm é um contrato e nesse contrato existe prestações pagas e prestações não pagas. Então, como na divisão vocês dividem tanto o passivo como o ativo, ou seja, tanto os créditos quanto os débitos, a forma correta seria de você fazer essa soma e dividir, partilhar para os dois os pagamentos. Isso na prática não acontece porque normalmente quem assume é em nome de quem está o bem financiado. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito ali naquele momento um acordo para que os valores que foram pagos até aquela data serem partilhados e a partir daí a pessoa que começar a pagar, assumir os pagamentos, ela vai utilizar o bem proporcionalmente. Então, se foi pago 10% do imóvel, partilha esse 10% e os 90% vai pertencer àquele que der continuidade ao pagamento. Agora, para que isso aconteça, é necessário que haja um pedido dentro do processo. O primeiro, um pedido da dissolução do vínculo conjugal, né? Porque a partir do momento que há dissolução, para de haver essa comunicabilidade do bem, seja ele ativo ou passivo, porque enquanto não houver a comunicabilidade do bem, é devido o crédito e o débito. Então, você precisa que o juiz determine ali o divórcio liminar, que já acontece, ele determina que seja feito liminarmente o divórcio, e a partir de então, aqueles créditos que forem pagos por uma única pessoa, vai contemplar só ela. E o que foi pago durante a vigência do matrimônio vai ser partilhado entre os dois. Isso, na prática, às vezes, acontece de que na soma não sobra nada, né? Que o valor do débito é tão maior do que o crédito, que somado é melhor a pessoa chegar ao bom senso de dizer, não, tudo bem, leve lá e dê continuidade ao pagamento, porque... E aí vai depender muito mais do acordo que for firmado entre as partes e os advogados, ou a determinação do juiz no momento que o processo conclui. Henrique está aguardando na linha também para falar. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Henrique. Flavinha. Prazer. Olha só. O que eu olho aí, você não comentou agora dos alimentos gravídicos, eu acho uma situação difícil. Chega tanto que a senhora chegou no final e falou, se for Neymar, claro, como é que você teve com o Neymar? Ou seja, uma coisa como se fosse uma coisa impossível, né? Mas porque o Neymar tem aquela situação, tem dinheiro, tem fama e tal, e será que ele vai estar com você? E já outra pessoa comum não. Ela poderia estar com ele sim. Tudo bem que, claro, o juiz não dá o direito à pensão, ao valor, né, gravídico, né, em cima de fala. Eu tive com ele, né? Ela vai ter que provar WhatsApp, mensagens, alguma coisa. Mesmo assim, eu acho ainda que deveria arcar, porque assim, você não sabe, eu posso ter tido com ela como eu também não posso. Eu posso ter tentado estar com ela, nunca tive. Quem é que vai provar isso? Só exame de DNA. Claro, geralmente é difícil eles autorizarem um exame numa circunstância dessa que é uma coisa gravíssima para o bebê. Então é mais fácil ele chegar, botar que a pessoa pague e depois vá atrás não dela. E se ele descobrir quem é o pai, quer dizer, se ela não sabe quem é o pai, o cara, o suposto pai, que pagou a pessoa que vai saber quem é o pai. Então o que acontece? Nessas situações aí, que eu acho que o Estado deveria arcar. E se no final for ele, realmente for dele, ele pagasse. Ele cobrasse tudinho, pagasse tudinho, tintim por tintim e corrigido. Agora, não poderia chegar a uma pessoa, você acabar com o casamento de uma pessoa, que isso acaba com o casamento, às vezes o cara não teve, ou teve uma festa de conversinha, ela empurrou em cima dele. Então, isso tem um transtorno enorme na vida da outra pessoa, que tal suposto pai. Então, eu ficaria com assim, o Estado assumia, que essa vai dizer, mas o Estado não fez o filho, não. Mas não importa, o Estado assumia, sendo ele vai ter que pagar.
Mas veja bem, olha só, eu até concordo em parte com o que você falou aí. Só que assim, não é uma faculdade minha ou sua, é lei. A lei que é feita, e a gente achando justo ou não, né? E inúmeras coisas legais a gente pode considerar injusto. Mas o fato é que a ideia da norma é para poder proteger o menor, no caso o feto, né? Que precisa de um alimento independente de quem foi que fez. E dá também àquele que for de alguma forma, vamos dizer, prejudicado, a possibilidade de buscar através de uma ação regressiva, que é a ação em que, quando você comprova que houve má fé por parte dela. Eu citei Neymar como impossível, como você mesmo colocou, mas eu, por exemplo, nunca te vi, não tenho nenhum contato com você. Não posso dizer que estou grávida de você. Então, o juiz precisaria de um indício mínimo de paternidade. O que seria esse indício? Fotos, algumas testemunhas, enfim, qualquer coisa. O WhatsApp, como você colocou aí, que é muito comum hoje, que comprovem ou que pelo menos dê a ele a ideia de que há sim a possibilidade de você ser pai do meu filho. E sendo comprovado depois que não é, alimentos são irrepetíveis também por lei, sendo justo ou não, é legal. Então é o que tem. Então, se você for comprovada que não é pai, quais são as opções? Ou buscar isso através de uma reparação cível para com ela, se houver a má fé por parte dela, que buscou, nunca tive nada com você, então não posso dizer que o filho é seu. Mas se eu tive alguma relação com você, eu creio que esse filho pode ser seu, entendeu? Eu tenho o direito de buscar isso judicialmente. É essa a condescendência da norma, e que é norma. Então a gente, né, tem que se restringir a seguir. Justo ou não, tem que seguir. Câmara está na linha 3. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu estou me relacionando com uma pessoa já tem 3 anos. Estão fazendo plano de morar juntos. Sendo que eu tenho uma casa há 10 anos e uma que eu acabei de herdar de minha mãe. Aí a pergunta vem, caso que eu venha falecer dentro desse relacionamento, a filha dela também vai ter direito a essa casa? E como é que fica essa situação aí? Se também no futuro ela vier falecer. Entendeu? Entendi. Na verdade, o primeiro ponto é ver quem são os seus herdeiros, porque ela só herda de você esses bens se não houver outros, se você não tiver filhos, se você não tiver mãe, se você não tiver pai, nem ascendente nem descendente. Então, nesse caso, ela que eu digo a sua companheira, né? A sua futura companheira. Então, ela herda de você aquilo que for deixado se você não tiver nenhum outro descendente, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, como você está constituindo uma união estável, todos os bens dentro da união estável são bens que foram constituídos antes da relação, foram construídos antes da relação, ela herda em concorrência com os seus herdeiros legais, que são pai, mãe e filhos. Se você não tiver pai, não tiver mãe, não tiver filho, ela é sua única herdeira, ela vai herdar. E no caso da morte dela, herdam os herdeiros dela. Entendeu? Após, a filha dela não tem direito a herdar a sua herança, se caso morra você, então assim, a filha não herda. Mas se morre você, morre ela, e fica só a filha dela como herdeira da sua companheira, sim, ela herda. Ficou claro? Ficou sim. Pois é, entrevista aqui esclarecedora, tem inclusive até uma mensagem aqui de um ouvinte, Derange, dizendo boa tarde, parabéns pelo assunto abordado, esclarecedor, sucesso aí, Metrópole. Então, a gente vai para o intervalo, né, Zé Silva, que tem muita pergunta aqui ainda para ser respondida e com certeza outras pessoas também vão mandar, vão ligar. A gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. Metrópole Serviço. Tem gente que vem aqui almoçar no restaurante Esquilo pelo sabor. Tem gente que vem pela variedade de pratos. Mas tem gente que vem aqui no Esquilo também por causa do ambiente. É ideal para relaxar e bater um papo. Vamos aproveitar e ouvir o que estão falando naquela mesa. Esquilo é muito sabor. Em 3 opções de endereço: Rua Território do Guaporé, Pituba, Manhattan Residence Service, na Rua Maranhão, Pituba, e Empresarial Torre do Parque, Itaigara. Para o Grupo André Guimarães, construir significa mais que edificar.
Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador, sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves. Acreditamos lançando a marca Cidadele, referência em urbanização de bairros planejados. Acreditamos e diversificamos com projetos para locação, além de obras para indústria e varejo de grande porte. E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho, nas pessoas, no Brasil. Grupo André Guimarães. A gente acredita, a gente constrói. Leite da Mari, tudo fica mais gostoso. Vitamina de mamão com gergelim, chá de gengibre, farofa de casca de ovo. Nada disso. O melhor remédio para osteoporose, glaucoma e obesidade? Prevenir. Agende uma consulta nas clínicas Clivale e garanta um 2020 cheio de saúde. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Calçada. 3310-0000, 3512-8500. Responsável técnico, doutora Maria Celane Serravalli, CRN 3912. Uau! O Circuito Animal, aos domingos, das 9 horas às 10 horas da manhã. Você vai ficar bem sintonizado com o melhor conteúdo sobre o mundo dos animais. Acesse o site www.vidaanimal.eco.br. Envie suas dúvidas e sugestões. Uau! Circuito Animal. Oferecimento. Quem previne, amigo, é Vida Animal Clínica Veterinária 24 horas. Salão e Pet Shop 3248-4644. Royal Canin, a referência mundial quando o assunto é precisão nutricional para cães e gatos. Venha engordar sua cultura. Fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, de 18 de dezembro a 8 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura. Boa tarde. Boa. Boa comida. Muito boa. Boa música. Oh, que é boa. O clima do Salvador Boa Praça está de volta na cidade. Nos dias 11 e 12 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, tem a primeira edição de 2020 do evento mais de boa da cidade. Salvador Boa Praça. Gastronomia, moda e diversão para todo mundo. Siga nosso Instagram, @SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo. Anote aí, dias 11 e 12 de janeiro, Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba. Não perca, venha de boa. Apoio Boêmia, a única puro malte que é boêmia. Shopping da Bahia, Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse no YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h39, estamos de volta com seu Metrópole Serviço. Hoje recebendo aqui a advogada Geise Campos, que é especialista em direito de família. Se você tem alguma dúvida aí, quer participar desse bate-papo com a gente, eu já te lembro os nossos canais de comunicação. O telefone é o 35055000. Tem também o nosso WhatsApp 981553258 e o nosso portal metro1.com.br, por onde você manda sua dúvida. De quebra, fica muitíssimo bem informado com as principais notícias do dia. Temos várias mensagens aqui, doutora Geise, para serem respondidas, mas antes, falei em Metro 1 agora, vamos colocar aí as meninas da redação com as notícias do Metro 1. Metro1.com.br informa. A Prefeitura de Salvador vai abrir na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, uma seleção para 13 vagas de engenheiro civil para atuar pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, a SEDUR, no Carnaval deste ano.
As inscrições seguem até às 23h59 da quarta-feira e podem ser feitas por meio do site do edital. Para se candidatar é preciso pagar uma taxa de R$15 e estará disponível oportunidades para negros e pessoas com deficiência. A homologação dos convocados e publicação no Diário Oficial do município estão previstas para o dia 11 do próximo mês. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro revelou ontem que está com uma hérnia no abdômen e deve passar por procedimento de saúde no próximo mês. Ele fez essa declaração em conversa com a imprensa no Hospital DF Star após visitar a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela passou por uma cirurgia para troca de próteses de silicone na mama e correção de afastamento de músculos do abdômen. Leia mais no metro1.com.br. Luciana Freire para o Metrópolis Serviço. Obrigada, Luciana Freire. De Luciana Freire, a gente já vai passar aí para a Lívia, que está na linha 3, aguardando para fazer uma pergunta. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Pois não, querida, tudo jóia. Então, a minha dúvida é o seguinte, doutora. Eu estou em processo de divórcio, né? Já foi acordado o valor da pensão. Porém, a gente sabe que início de ano tem as demandas escolares, material escolar, parte e tal. O valor, ele é ajustado nesse período ou o pai tem uma obrigatoriedade de pagar por conta disso? Depende do que foi fixado na pensão, Lívia. Se vocês fizeram já um acordo, você me disse aí agora nesse momento que já foi fixado pensão. Lá nesse termo, que provavelmente deve ter sido feito através de um liminar, o juiz ele já determina que seja feito um pagamento mensal de X reais e normalmente ele acrescenta as despesas extras, que são justamente essas despesas escolares, fardamento, livros, remédios que para alguma doença não recorrente, enfim, todas as despesas extras do menor. Normalmente, a pensão, porque todos os valores de pensão, eles são fixados com base no que é feito via ou sentença ou decisão judicial ou via acordo. Então, se no acordo vocês determinaram que esse aumento vai ser feito anualmente, através de um índice específico de um indexador que corrija, ou através do salário mínimo, que é o mais comum, ele é feito anualmente. Então, se foi feito agora e você teve aumentos nas suas despesas, então não vai seguir essa proporção, entendeu? Tem que verificar. Olha, o que eu te digo é o seguinte: pega o seu termo e analise no termo quais são os termos de postos, né? O que é que o juiz determinou que fosse feito, fosse pago. Então é isso que determina. Outra mensagem aqui, chegou pelo nosso WhatsApp, a ouvinte não se identifica, diz o seguinte: olá, peço para a doutora Geise falar mais sobre esse assunto da pessoa ter mais de 70 anos. Mora 2 anos e meio com uma pessoa que tem 68 anos. Ele ainda é casado no papel com a ex-mulher. No caso dele falecer depois dos 70 anos, eu que moro com ele não tenho direito a nada. Ele comprou a casa depois que estávamos morando juntos. Então, o que eu te indico a fazer ontem, né, é que você vá com ele até um cartório e registre uma escritura pública de união estável. Porque na união estável, ainda que ele seja casado judicialmente, ele declara lá que já é separado de fato há X tempo e que convive com você há tantos anos. E esses tantos anos que está determinado lá é que vai determinar seu direito a esse bem no momento em que ele falece. Porque se no momento em que ele falece não existe nenhum termo e ele ainda a esposa anterior tem uma certidão, ela pode, se tiver de má fé, ela pode entrar com pedido de pensão, ela pode entrar com um inventário, enfim. Então, o que você tem que fazer? Vá com ele, enquanto ele ainda está sóbrio, enfim. Ele vai lá e vai fazer uma escritura pública de união estável, declarando qual o momento que vocês começaram a conviver juntos. Porque ela diz aqui que ele ainda é casado no papel com a ex-mulher, mesmo assim não tem problema. Não tem problema, porque no contrato de união estável ele vai declarar que ele já está separado de fato. O que ele não poderia estar convivendo com a mulher, com a esposa, e fazer uma união estável, porque aí nesse caso poderia ser configurado inclusive a bigamia, porque ele estaria com 2 tipos de vínculo matrimonial, conjugal, não matrimonial, porque o matrimonial prescinde o casamento, mas os 2 vínculos conjugais. Nesse caso, que ele é separado de fato, ele pode constituir uma união estável sem problema. Paulo está na 3, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Eu queria perguntar para a doutora aí, que ela explicou a questão de reajuste, mas, por exemplo, no meu caso, que incide sobre o salário,
é um percentual. Ainda assim vai subir mais, porque tem que subir de acordo com o percentual do salário. Exatamente. Não ficou claro aí. Então, deixa eu esclarecer para você, Paulo. O seu indexador é o salário. Então, a pensão vai subir com base no que o salário subiu. O salário agora foi para 1.040. Então, se você paga 50% do salário e pagava antes 50% de 998, você passa a partir de agora a pagar 50% de 1.040. Então, seu índice de correção é o salário mínimo. Agora, existem pessoas que não têm um índice de correção no salário mínimo. Isso é feito através de um indexador que colocam, sei lá, ou IGPM, ou INPC, enfim. Isso depende do que foi feito no acordo. Então, por isso que eu estou te dizendo, o que vale é o que está no termo do acordo. Outra mensagem aqui, Henrique passa por aqui falando aí, fazendo uma réplica da pergunta sobre alimentos gravídicos. Eu acho que essa lei foi feita para a classe baixa, pois são eles que fazem muitos filhos. Então a lei é um pouco ríspida com o suposto pai. Ele até poderia pagar em juízo os alimentos gravídicos e o Estado bancar aquele valor mensal, concordando com o ouvinte que ligou. E se no final for comprovado que ele é de fato o pai da criança, o Estado pegaria esse valor que estaria depositado em juízo. Caso for uma negativa de confirmação dele ser o pai, receberia o valor integral corrido pelo índice a que compete. Outra manifestação aqui em relação à lei que a gente falou aqui mais cedo dos alimentos gravídicos. Isso aí teria que vir com uma proposta de lei, né? Um projeto de lei que, assim, a gente tem que levar, na verdade, para quem compete, que são os legisladores, e que podem propor isso, essa mudança. A nós, advogados, e nós, jurisdicionados de uma forma geral, só compete, nesse momento, cumprir. Marcos está na 3. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Doutora, eu tenho uma dúvida. Eu me separei há 7 anos e deixei a casa para a mãe de meus filhos e para meus filhos. Sim. Então, assim, nesse meio tempo, eu passei para ela um documento de compras e vendas para que ela tirasse o contrato da Coelba de meu nome. E até hoje ela não fez essa retirada. E aí eu venho recebendo ligações da Coelba com recibos em atrasos. Inclusive, eu fiz um parcelamento de uns 4 recibos o ano passado, e agora recebi nova ligação com mais 3 recibos, num valor estimado a quase R$300. Eu queria saber o que é que eu poderia estar fazendo em relação a isso, sendo que a casa é dela. Aos débitos que já existem, como o contrato está no seu nome, a Coelba ainda pode lhe cobrar. O que é que eu faria? Ou você faz o pagamento desses débitos e faz o cancelamento do contrato, porque você, uma vez que está quitado o contrato, você pode fazer o cancelamento, aí ela vai ter que, né, buscar um jeito de religar a energia através do CPF próprio ou dela, enfim. Ou então, você teria uma outra forma, que era tentar provar judicialmente que esse débito não foi constituído por você, mas é mais difícil. Então, se não forem muitos os valores, o ideal é que você faça esse pagamento, como você já fez aí o parcelamento anterior, quite, né? E, paralelo a isso, faça a suspensão do contrato. É o que você pode fazer. Cremilda está na ligação aí também, aguardando. Boa tarde, Cremilda. Boa tarde. Boa tarde, Cremilda. Ô, doutora, me tira uma dúvida. Eu tenho um neto com filho falecido. Eu quero saber se para me ter acesso a ele, eu tenho que dar pensão, se eu não tenho condições. Não. Eu posso entrar na justiça? Pode. Você pode pedir. O que você está querendo, na verdade, é que seja feita uma ação de visitação, regulamentação de visitas. Então, a criança ele tem o direito de conviver não só com os pais, quanto também com os avós, com os parentes de uma forma geral, de ambos os lados. Então, você pode pedir o requerimento de regularização de visitas, independente de prestar pensão. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Doutora Geise, em caso de uma relação homoafetiva onde existe uma criança que foi criada por uma das partes desde os 3 meses, algum direito, alguma forma de depois, na separação, ver ou ter contato com a criança? Hoje sim, porque o que acontece, você tem além do vínculo sanguíneo, tem também o vínculo de afinidade. Então, existem já hoje a possibilidade de estar constando na certidão da criança os pais biológicos e os afetivos. Então, o ideal é que vocês fizessem logo isso, constasse na certidão o requerimento dos pais afetivos. Não havendo essa certidão nesses termos, pode ser requerida uma ação também de regulamentação de visitas, enfim, os mesmos direitos que teria um pai, comprovando esse vínculo afetivo.
Então, hoje é muito mais comum, até porque a prioridade aí nesse caso é a criança, então o bem-estar dela. E se ela conviveu desde os 9 meses de idade, óbvio que ela tem os 3 meses, então tem uma afinidade com esse pai ou essa mãe afetivo. Olá, meu cunhado foi adotado, mas estão escondendo o testamento dele. O que devo fazer? O que ele deve fazer para ver o testamento? O fato dele ser adotado não tira dele nenhum direito em relação aos outros filhos que são filhos sanguíneos. Então, os filhos de sangue ou os filhos adotados, eles têm os mesmos direitos hereditários. Esse testamento, se foi feito um testamento, porque existem tipos de testamento. Se ele fez um testamento público, ele tem que verificar em que local foi registrado esse testamento e que ele teria acesso. Senão, ele, na verdade, ele tem que aguardar para que quando esse testamento for aberto, ele contestar ou não. Né? Se ele discordar do que está lá, que ele pode contestar o testamento com qualquer outro herdeiro. Sem problema nenhum, o fato dele ser adotado. Aqui um ouvinte da metrópole que não se identifica diz o seguinte: olá, boa tarde, sou de Lauro de Freitas, tenho 4 filhos com uma pessoa e estou me separando. Eu fiz uma casa no terreno que era dos meus pais. Ela tem direito a essa casa? Eu fiz para morar normal com ela e meus filhos, mas ela não está interagindo. Eu posso tirar ela de casa pela justiça? É uma situação complexa, porque assim, o terreno é de seus pais, mas o imóvel que foi construído, né, na verdade, as benfeitorias que foram feitas nesse bem, eles compartilham. Então, ele não teria direito ao terreno, mas ele teria direito às benfeitorias e é feita uma análise de qual o valor da construção dessas benfeitorias realizadas para poder partilhar. Então, ele tem direito, sim, a essa parte. O melhor aí, nesse caso, é você chegar a um acordo com ele, né, de como é que seria isso. Uma vez que ele não vai querer retirar, já que o imóvel vai ficar com a mãe e com os filhos. Mas, como ele tem direito à parte, o ideal é que se faça um acordo para ver como é que ele seria ressarcido desse quinhão, dessa parte. Paulo está na 3. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Eu queria só uma informação. É porque meu irmão, ele tem uma mulher de 28 anos de casado, tem 2 filhos. E tem outra que ele mora com ela, mora com as duas. Tem 2 filhos, uma menina de 14 e uma menina de 1 ano. Se ele for embora, o que é que acontece, doutora? Aí vai ter uma briga, Paulo, que você não tem noção. Porque o que acontece? Ele vive no estágio de concubinato, né? As duas, na verdade, são... Como ele não é casado com nenhuma das duas, ele vive com ambas são concubinas. Comprovado o vínculo, né? As duas vão ter que fazer a comprovação, as duas vão ter direito e vão dividir o que é dele. Dividir pensão, dividir bens, enfim. Aí eles vão buscar, através da justiça, as duas, primeiro, comprovar que havia a união estável, tanto de uma quanto da outra, né? E, comprovada a união estável, vão requerer a partilha e a divisão desses bens que competia na proporção 50% para cada. Outra pergunta aqui, João Paulo, que é de São Paulo, diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber se a advogada poderia me tirar uma dúvida. Eu vou casar no dia 15 de janeiro no civil e no dia 1º de fevereiro no religioso. Minha dúvida é, tenho direito a ficar os 3 dias afastados do trabalho em um ou nos 2? Na verdade, você está casando uma vez só, não são 2 casamentos. É um casamento só. Então, independente da... Porque, na verdade, o que acontece? Quando você casa no religioso, no civil você já está casado, né? Já está lá constando. Então, o que vale é as datas que você informa no trabalho, que você vai se afastar, mas independente de onde você constituiu o vínculo, de qual local você constituiu o vínculo. Outra pergunta aqui... Tem uma... Eu não estou conseguindo entender direito, que ela está me pedindo para fazer a pergunta, mas eu vou tentar aqui. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Lucia, eu gostaria de saber. Eu tenho uma casa e eu tenho um filho. Eu tô com outro, mas é de marido diferente. Eu gostaria de botar o nome em nome dos meus 2 filhos. Como é que eu faço isso em vida? É minha, mas em morte ou algo desse tipo. Eu quero ver meus 2 filhos. Acho que amparados, ela quis dizer. Porque o meu segundo marido disse que não vai deixar nada para o meu primeiro filho. Mas a casa é minha, meu filho já tem 20 anos. Ela gostaria de saber como é que ela faz, que o marido não está querendo que ela... Se a casa é sua e foi feita... Na verdade, seu marido só tem gerência sobre esse imóvel se foi constituído durante a união ou o casamento de vocês. Mas se não, se a casa é sua, como você afirma... só é fazer um contrato de doação. Você vai em um cartório de registro de... Primeiro um tabelionato, né? E lá você vai fazer um contrato de doação. Feita a doação para os seus filhos, na proporção em que você acha devido, se for 50% para cada,
paga-se o imposto relativo à doação. Você pode estar isento de imposto, mas aí vai depender da Fazenda Pública, então eu não vou nem entrar nesse mérito, mas você paga o imposto e aí você faz a divisão de forma igualitária. E isso se o imóvel for seu. No caso daquela pergunta do ouvinte que falou aqui sobre a união homoafetiva, ele disse que tem 1 ano que não vê aquela criança de 3 meses que ele conviveu. Quais são os caminhos que ele tem que seguir? Ele tem que buscar um advogado à Defensoria Pública, mostrando para eles, levando como prova todo o período de convivência, enfim, até para poder demonstrar que o essencial é que você demonstre, na verdade, o vínculo e a necessidade dessa criança de conviver também com você. E ele vai entrar com a ação de regularização de visita, regulamentação de visitas, com base nesses documentos. Se você tiver qualquer documento que demonstre pagamento de escola, idas à escola, enfim, testemunhas disso também que comprovem que você era visto como pai ou como mãe dessa criança, é essencial para poder comprovar o vínculo. Pois é, entrevista aqui bem esclarecedora com a doutora Geise Campos, advogada especialista em família. A gente já está quase no final do programa, se você tiver uma dúvida aí, quiser ligar para a gente, o telefone é o 35055000, nosso WhatsApp é 981553258. Você pode mandar também sua pergunta pelo portal metro1.com.br. Lá você manda sua dúvida e aproveita para ficar bem informadinho com as principais notícias do dia. Zé Silva já me disse ali que só tem 2 minutos, mas vamos lá. Vamos fazer mais perguntas aqui, doutora. Joilson diz, em caso da morte do esposo, que era o único mantenedor da casa, a esposa pode requerer uma pensão, uma vez que ela é comprovadamente incapaz de trabalhar? Requerer uma pensão de quem? Do esposo? Sim. Sim, na verdade, se ele era o mantenedor e ele tinha, para ela requerer uma pensão junto ao INSS ou qualquer outro órgão, ela tem que verificar qual era o vínculo dele com esse órgão. Então, o INSS ele tem que ter a condição de segurado. Ele tem que ter trabalhado com carteira assinada e contribuído para que gere para ela uma pensão. Se ele era funcionário do Estado, da Prefeitura, enfim, também tem que verificar quais eram os vínculos que ele tinha para poder ela requerer junto a esse órgão pagador dele, né, a transferência através de uma pensão por morte para ela. Outra pergunta aqui, o ouvinte não se identifica, diz o seguinte: trabalhava em um escritório de uma cooperativa e pagava uma pensão em cima de um salário de técnico de segurança. E hoje passei a ganhar o dobro, sendo que ela não sabe. E que antes no escritório eu era CLTista, acho que era CLT, né? E hoje sou cooperativista. Não, cooperativado, perdão. Caso ela venha descobrir que eu passei de CLT para cooperativista, eu pagarei o retroativo da diferença? Não, porque eu acredito que quando você está falando aí que está pagando a pensão, se foi fixado um percentual sobre sua renda, aí você é devido o valor anterior, porque aí se ela conseguir comprovar, que é pouco provável, que você recebeu durante esse período e omitiu, aí realmente é devido o retroativo. Mas se a sua renda, se a determinação de pensão for sobre um valor fixo, ou um valor que não relativo ao percentual da renda, aí ela não tem nem como fazer essa comprovação e aí não é devido nada. Última perguntinha aqui, Vitor Matos de Piripiri diz o seguinte: sou Vitor, meu pai é casado com uma mulher, só que ele não sabe mais onde ela mora e ele quer desfazer o casamento. Quais os procedimentos? Tranquilamente. Hoje em dia, na verdade, se ela não sabe onde mora, ele vai fazer uma ação. Aí tem que ser judicial, porque não vai ter anuência dela. E a citação, primeiro é tentado todos os órgãos, através do Infojude, que são órgãos, na verdade, são convênios que a Justiça tem com alguns órgãos de informação, como a Receita Federal, a Polícia Federal, para poder ver se consegue localizar o endereço dela. Não conseguindo localizá-la, ele faz uma citação por edital e declara o divórcio. E aí não é uma coisa complicada não, é simples. Pois é, foi ótimo aqui, muita participação dos nossos ouvintes. Eu queria agradecer, doutora Geise, a sua participação aqui mais uma vez, esclarecimentos aí que você trouxe para os nossos ouvintes de forma tão didática. Muito obrigada, eu que agradeço. Desejo a vocês um ano de 2020 assim maravilhoso, com muita paz, como você já disse, para todos nós. Liberdade, saúde, felicidade e é o que é importante, né? Com certeza. A você, ouvinte, eu também agradeço aí a companhia nessa última hora, a audiência, a participação. Segunda-feira, o Metrópolis Serviço está de volta. Um beijo e tchau, tchau. Você ouviu